Olá, seja muito bem-vindo ao dia 15 do Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros e que alegria que você está aqui comigo nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para lermos e aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Hoje nós estamos num cenário novo, eu tive alguns compromissos fora do estado, mas o estudo não pode parar. Nós temos 90 dias para aprender mais sobre aquilo que Deus deixou escrito para nós. Se você está no carro, apenas escute, mas se você está em sua casa ou no seu trabalho, já pega aí um bloquinho de notas para que você possa escrever tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos ensinar hoje. Estamos entrando no dia 15 do nosso devocional, onde nós lemos Números, capítulo de número 28 e 36, tá? Nós acabamos o livro de Números e entramos para o livro de Deuteronômio, capítulo 1 até o capítulo 4. Podemos dizer que a leitura é um pouco repetitiva. Deus ali está reafirmando, algumas leis e reafirmando os processos para o povo de Israel, mas existem algumas coisas que nós podemos pegar nesse texto para aprendermos e levarmos para o nosso 2026, tá bom? Eu já estou com minhas notas aqui e eu não quero esquecer nada que eu escrevi, que é muito importante que a gente entenda, tá? A primeira lição que nós aprendemos nessa leitura do dia 15 é o seguinte, ela está em Números capítulo 28 até o capítulo 30, tá? Nós aprendemos ali um pouco sobre a fidelidade e a primeira lição que nós aprendemos sobre a fidelidade, que isso é muito importante para todos os aspectos da nossa vida, é o seguinte, que a fidelidade ela não é baseada em emoção, tá? A fidelidade é constância. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. A fidelidade não é um ato isolado, tá? A fidelidade não é o dia que você sentiu que precisa ser fiel, existe algum momento da sua vida que você precisou ser fiel e você foi fiel. Não, a fidelidade é algo constante. Primeiro que ela vem de dentro de nós, Você aprende a ser fiel, você coloca isso dentro da tábua do seu coração. Você escreve isso no seu caráter, A sua personalidade vira uma personalidade de uma pessoa fiel. Então a primeira coisa não é emoção, tá bom? Ela é constância. Nós vemos ali que Deus está ensinando o povo de Israel e pode parecer repetitivo, Pode parecer que são alguns versículos repetitivos, mas são fundamentais. Ele está falando com eles ali sobre ofertas diárias, sobre como nós precisamos oferecer e ofertar todos os dias, sobre as festas anuais, que seriam algo que seria uma tradição, que seria agora instalada no povo de Israel. Isso era muito importante. E falando também sobre votos, sobre sacrifícios, sobre vida com Deus. Deus está ensinando o povo a andar com Ele todos os dias, não somente em tempos, em momentos sobrenaturais, Não só quando Deus faz milagre, ou só quando Deus faz água sair da rocha, ou quando Deus abre o mar vermelho, não. A caminhada com Deus é uma caminhada diária. Todos os dias precisamos andar com Deus. Então, por isso que eu falo que a fidelidade não é um ato isolado, não é um momento de emoção. A vida com Deus não é sustentada apenas com eventos, com milagres, com coisas sobrenaturais. Não, Deus é honrado em nossas vidas pela constância. Quando nós decidimos que nós vamos viver uma vida com Cristo, independente da ocasião, do que está ocorrendo em nossa vida, se nós estamos bem, se nós estamos mal, a fidelidade do Senhor, se ela está dentro de nós, essas coisas do lado de fora não conseguem nos afetar, tá? Então é muito importante, escute, não é sobre intensidade, tá? A intensidade é importante, mas tem pessoas que são super intensas, mas não são constantes. Tá? Deus está preferindo pessoas que cheguem devagar, mas cheguem, do que pessoas que correm e no meio do caminho elas param porque se cansaram, porque faltou constância, faltou consistência, tá bom? Então é muito importante. Deus, ele exige um ritmo, o relacionamento com Deus exige um ritmo diário, não apenas uma corrida intensa, Nós vemos isso, nós acabamos de passar o ano novo agora, e nós vemos isso, o povo começa a fazer votos com Deus, intensos, Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou participar do Projeto 90, e acaba, começa com aquela intensidade, mas acaba parando no meio do caminho, porque isso era apenas um momento de emoção, era uma fidelidade ligada a um momento de emoção. Normalmente o ano novo traz em nós certas emoções, que nós queremos
mudar de vida, nós queremos viver coisas novas no próximo ano. Então, nós precisamos fazer votos conscientes, né, e votos realísticos para que a gente possa cumprir cada um deles. O pastor Adriel esse ano fez votos realísticos. Olha, eu quero perder peso, eu quero, né, fazer mais dinheiro, eu quero ser mais crente, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero cuidar mais da minha família, etc. Coisas que são atingíveis, né? Coisas que são palpáveis, assim. E agora, claro que eu tenho os meus sonhos, né, mirabolantes com Deus, a minha conversa com Deus, mas nós precisamos entender que a constância é o jeito que nós vamos alcançar o coração de Deus. Não é sobre intensidade, não é sobre aquela intensidade forçada, aquela coisa que você faz por muito tempo, mas logo ali na frente você vai se cansar, tá? Então a fidelidade com Deus é muito importante. A vida com Deus, né, a vida espiritual, a gente sabe, não sobrevive apenas de eventos, né, de conferências, de congressos. Não, a vida com Deus é algo diário. Você vê, quando nós começamos o Projeto 90, dia 1º de janeiro, nós tivemos mais de 1000 visualizações no primeiro vídeo. Agora você vê, no último vídeo, eu acho que a gente teve mais ou menos 115, 120 visualizações. Pô, pastor Adriel, será que o pessoal não está gostando do Projeto 90? Eu quero crer que eles estão gostando, mas é a constância do negócio. As pessoas começam bem, as pessoas começam com o coração no lugar certo, com a mente no lugar certo, mas por não exercerem essa fidelidade constante, elas param no meio do caminho. Parabéns a você que está aqui com a gente até o dia 15, nós temos mais 75 dias, né, desse devocional para lermos a Bíblia. Nós vamos aprender muita coisa boa, mas eu quero te parabenizar, porque a fidelidade tem sido parte da sua vida, tá? Então já digita um amém aí se você entende essa primeira lição. A fidelidade não está ligada à emoção, mas está ligada à constância, amém? Agora nós vamos chegar um pouco mais para frente, tá? Nós estamos em Deuteronômio, capítulo de número 4. E aqui eu queria passar a segunda lição que Deus colocou no meu coração. No capítulo 4 de Deuteronômio, nós vemos Moisés exortando e conversando com o povo sobre tudo que aconteceu no deserto. Nós sabemos que o povo de Israel tem um problema seríssimo em confiar em Deus, né? Em depositar a confiança em Deus. Nós já vemos por várias vezes que qualquer situação contrária, qualquer situação que não seja favorável ao que eles estão imaginando, eles já começam a questionar sobre Deus, sobre Moisés, sobre Arão. Nós vemos ali, né, que eles têm um problema seríssimo com ídolos, né? Eles gostam de criar outros deuses. Então Moisés está ali exortando o povo de Israel, lembrando a eles tudo aquilo que eles passaram, né, naquele deserto, não para acusar, mas para ensinar e relembrar ao povo, tá? Então isso que eu quero trazer para vocês hoje. A segunda lição do dia é o seguinte: memória, né, ela preserva e protege o nosso futuro. Eu sempre digo isso nas minhas pregações e é muito importante. Você não está olhando para o seu passado como um manual de vida, tá? Você não vai pegar aquilo que você fez no passado e repetir exatamente no seu presente, né? Porque o seu futuro vai ser a mesma coisa, né? Um futuro de derrota. Mas você olha para trás como referência, né? Você está olhando para trás e falando: mal, eu não posso fazer aquilo de novo, porque se eu fizer isso vai gerar certas consequências e pode acontecer que eu viva exatamente a mesma coisa que eu vivia no passado. Então Moisés está ali relembrando o povo, dizendo: olha, vocês passaram por tudo isso no deserto. Lembra quando vocês fizeram outros deuses, ídolos, né, e tentaram colocar no lugar de Deus. É muito importante nós entendermos que a memória, né, nos lembrarmos de tudo aquilo que passou, às vezes é difícil, é dolorido, mas é necessário. Porque isso vai evitar que nós passamos os mesmos erros agora no presente e vivamos um futuro, né, errado e longe de Deus. Alguns vão até dizer que o passado ele vira uma ferramenta pedagógica, né, uma ferramenta de ensino. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, Moisés vai dizer ali para o povo: olha, apenas tenham cuidado, né? Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que seus olhos viram.
né? Moisés está dizendo, olha, vocês passaram por muita coisa, vocês viram muita coisa acontecer, então é muito importante que os seus olhos não esqueçam aquilo que você viu. E pastor Adriel, como é que eu trago essa lição para a minha vida? Olha, lembre-se de tudo aquilo que Deus fez por você. Lembre-se do que os seus olhos viram, as mãos de Deus agindo sobre a sua vida. Lembre-se de quando você foi guardado por Deus, quando Deus te levou, né, te tirou de onde você estava, de um lugar de perdição, de um lugar de pobreza, de um lugar de derrota e te trouxe para um lugar de vitória, de prosperidade, de alegria, de paz. Nós precisamos nos lembrar. A própria Bíblia vai dizer que nós precisamos trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança. E qual que é a esperança que o crente tem? Que Deus nunca vai nos deixar. Nunca vai nos desamparar. E se você olhar no seu passado, você consegue perceber que Deus estava lá também cuidando de vocês. Deus foi fiel, o povo falhou, mas a promessa de Deus permaneceu. Nós só precisamos ajustar isso, ajustar a nossa mente, né? Para que nós possamos ter o quê? Gerar uma maturidade espiritual. Nós olhamos para o passado, nós vemos, né, aquilo que Deus fez por nós, de onde Deus nos tirou, e nós trazemos isso para o nosso presente e não deixamos afetar o nosso futuro. Tá? As coisas erradas que nós fazemos, ela não pode ter o poder mais de ditar o nosso futuro. Então lembre-se, traga de volta a sua memória, não esqueça as coisas que Deus fez por você. Moisés estava ali exortando o povo, dizendo, olha, vocês não podem esquecer. Vocês não podem se equivocar e fazer os mesmos erros do passado, porque vocês precisam reconhecer que vão existir as mesmas consequências que houve no passado. Lembra que Deus abriu a terra, engoliu um monte de gente, fulminou um monte de pessoa, etc, etc. Muitas coisas aconteceram, muitas consequências erradas aconteceram, porque o povo não conseguia se controlar. Tá? Então, em nome de Jesus, em 2026, vamos trazer à memória aquilo que vai nos trazer esperança, tá bom? Nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez, né? Evitar de reclamar, evitar de ter aquela murmuração e nos lembrar que Ele ainda é poderoso para fazer muito mais no futuro. Mas nós precisamos ser fiéis e continuar constantes na palavra de Deus. Então, só para recapitular aqui o nosso dia 15, nós aprendemos na lição número 1 que a fidelidade ela não é baseada na emoção, ela é baseada na constância. Deus estava mostrando ali para o povo de Israel o seguinte, olha, eu não sou um Deus que apenas opera milagres, eu sou um Deus de vida, de ritmo, né? Do dia a dia, eu quero estar com você ali todos os dias. Então Deus estava ensinando essa fidelidade constante ao povo. E a segunda lição, nós vemos Moisés trazendo à memória do povo de Israel tudo aquilo que eles passaram no deserto, os erros, os acertos, as consequências, para que eles não repetissem exatamente a mesma coisa. Vamos fazer nós o mesmo também, trazer à memória todas as coisas que aconteceram no nosso passado, tirar as coisas boas, né, e trazermos para o nosso presente, mas as coisas ruins, as decisões erradas, vamos deixar no nosso passado e viver o melhor que Deus tem para nós. E com isso, nós chegamos ao fim do dia 15 do nosso devocional. Amanhã nós estamos entrando no dia 16, onde nós vamos ler Deuteronômio capítulo 5 até Deuteronômio capítulo de número 16. Eu te espero aqui amanhã às 6h30 da manhã em ponto. E não se esqueça, já envia esse devocional para alguns amigos para que eles possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nos vemos amanhã. Deus te abençoe.